Pessoal, começando um novo assunto. A gente vai trabalhar forças intermoleculares na aula de hoje. E as forças intermoleculares, elas dependem, né, da questão da polaridade das moléculas, que consequentemente dependem da geometria molecular. Então é um assunto, tá, que engloba todos esses conceitos que nós estamos estudando nas últimas aulas, né? Nós estamos trabalhando a parte de geometria molecular, polaridade, e vamos complementar agora com as forças intermoleculares. Tudo bem? O que são forças intermoleculares? O próprio nome já está dizendo, né? São interações entre moléculas que ocorrem nos compostos covalentes, né? Devido à questão dos compostos covalentes formarem dipolos elétricos ou não formarem dipolos elétricos, essa questão dos dipolos elétricos é que faz ter interação entre as moléculas covalentes, né? O que mantém essas moléculas unidas. E essa questão das forças intermoleculares, elas são dos fatores fundamentais para a propriedade envolvendo ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade dos compostos covalentes. Tudo bem? Portanto, né, a primeira interação que nós vamos estudar são as interações de dipolo-dipolo, ou também podem ser chamadas de dipolo permanente, né? Então, cuidado, né, que aqui é um pouquinho complicado, digamos assim, porque eu tenho vários nomes para essas interações moleculares, né? Interação essa, dipolo-dipolo, pode ser chamada de dipolo permanente, de interação dipolar, tudo bem? Tá? O mais utilizado é interação dipolo-dipolo. Quando que eu tenho essa interação entre as moléculas? Essa interação de dipolo-dipolo ou dipolo permanente ocorre exclusivamente com moléculas polares. Então, as moléculas polares, elas fazem uma interação química dipolo-dipolo. Cuidado, né, que nós vamos estudar depois, né, no próximos slides, que existe uma outra interação química de moléculas polares. Mas essa interação química entre moléculas polares, ela tem uma característica muito própria, que são as ligações de hidrogênio, né? Ligações de hidrogênio também ocorrem com moléculas polares. Só que nas ligações de hidrogênio, eu tenho uma característica muito específica, que nós vamos estudar depois. Tudo bem? No caso das outras moléculas, né, das moléculas polares, elas apresentam essa interação química de dipolo-dipolo, porque como nós vimos, numa molécula polar, eu tenho uma extremidade com um dipolo negativo e uma outra extremidade com um dipolo positivo. E dipolos, né, com cargas diferentes se atraem. Então, o dipolo negativo atrai um dipolo positivo de uma molécula e essa interação dos dipolos é que mantém as moléculas unidas. Então, por exemplo, quando eu analiso uma molécula de ácido clorídrico, né, HCl, o ácido clorídrico é uma molécula polar. E essas moléculas de ácido clorídrico, elas interagem entre si por esses dipolos. O dipolo negativo de uma molécula atrai o dipolo positivo da outra molécula. Por isso que chama interação dipolo-dipolo. As moléculas são atraídas e ficam unidas, né, através de uma interação de dipolos. Dipolo negativo de uma molécula com o dipolo positivo da outra molécula, tá? Que é basicamente esse esqueminha aqui, ó. Tá? Então, ó, são as interações de dipolo, por isso que chama, ela pode ser chamada, né, de dipolo permanente. Por que dipolo permanente? Porque o dipolo positivo de uma molécula, ele sempre vai estar presente nessa molécula. E o dipolo negativo da outra molécula também vai estar sempre presente. Então, é algo permanente. E a interação dessas moléculas, ó, se nós pudéssemos enxergar as moléculas, nós iríamos estar enxergando isso daqui, ó. O dipolo positivo de uma molécula está atraindo o dipolo negativo da outra molécula. Por isso que eu tenho a interação de moléculas
né, dentro de um sistema. Se eu pego, por exemplo, um sistema, como eu disse, contendo ácido clorídrico, eu não tenho uma molécula de ácido clorídrico dentro daquele sistema, né? São várias moléculas de ácido clorídrico. E essas moléculas de ácido clorídrico, elas interagem entre si. E essa interação se dá pela força de dipolo, tá? O dipolo permanente das moléculas. Como são moléculas, né, que possuem diferença de eletronegatividade, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então o cloro seria o dipolo negativo, o hidrogênio o dipolo positivo, e aí o hidrogênio de uma molécula atrai o cloro da outra molécula, que é o dipolo negativo. E nessas interações, as moléculas se mantêm unidas. Tudo bem? Tranquilo? Tá? E as ligações de hidrogênio, que foi que eu cheguei a comentar com vocês anteriormente. As ligações de hidrogênio também ocorrem com moléculas polares. Tem que ser molécula polar para ter uma ligação de hidrogênio. Só que a ligação de hidrogênio, ela se dá numa característica muito específica. Ela é uma ligação um pouco mais forte que a ligação de dipolo-dipolo. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio, ela ocorre com moléculas polares que contêm o átomo de hidrogênio, e esse átomo de hidrogênio está ligado a um elemento químico pequeno e muito eletronegativo. Lembra da fila de eletronegatividade que estudamos na aula passada? A fila de eletronegatividade é FON, Cl Brisk, pH. E ela aumenta do hidrogênio para o flúor. Quem são os elementos mais eletronegativos? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Portanto, quando eu tenho uma molécula polar e essa molécula polar tiver o hidrogênio, que é o elemento menos eletronegativo da fila, ligado com um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, a diferença de eletronegatividade desses dipolos, porque o hidrogênio é pouco eletronegativo, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, muito eletronegativo. Como eu tenho essa diferença muito grande de eletronegatividade, a interação, a força de interações de dipolos é muito grande, é maior do que de outras moléculas. Como eu tenho essa diferença da interação da força intermolecular, eu tenho duas classes de forças para as moléculas polares, as ligações de hidrogênio e as de dipolo-dipolo. Ah, mas como que eu vou saber essa diferença? Para fazer ligação de hidrogênio, tem que a molécula ter o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se ele não tiver nessa condição de hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, e for uma molécula polar, a interação vai ser de dipolo-dipolo. O HCl, por exemplo, ele tem o hidrogênio, mas o hidrogênio está ligado ao cloro, não está ligado nessa classe de elementos. Logo, ele não faz ligação de hidrogênio, ele faz ligação de dipolo-dipolo. Tudo bem? Já o HF, por exemplo, é o hidrogênio ligado ao flúor. Ele é uma molécula polar e tem o hidrogênio ligado ao flúor. Ele faz ligação de hidrogênio. É uma ligação intermolecular mais forte do que no HCl. A água, por exemplo, é uma molécula que faz muitas ligações de hidrogênio, porque ela tem duas ligações dentro da molécula de hidrogênio com oxigênio. Portanto, ela é uma molécula polar e realiza uma ligação de hidrogênio entre as moléculas. Tudo bem? Tá? Essa interação, ó, como nós vimos, ela é mais forte que as do dipolo-dipolo. Tudo bem? Portanto, ó, como eu disse para vocês, na molécula do HF, na molécula da água, na molécula da amônia, eu tenho a interação de ligações de hidrogênio. Pessoal, toma cuidado que talvez alguns exercícios mais antigos, ou se vocês estudarem também por alguns livros mais antigos, eles, ao invés de chamar de ligações de hidrogênio,
ele utiliza a expressão ponte de hidrogênio. É a mesma coisa, tá? Ponte de hidrogênio e ligações de hidrogênio é a mesma coisa, tudo bem? Portanto, ó, numa molécula de HF, lembrando que as interações são entre os dipolos de uma molécula e o dipolo da outra. O dipolo negativo de uma molécula e o dipolo positivo da outra. São interações intermoleculares, ó. É o tracinho em vermelho. Então, numa molécula, ó, em moléculas de HF, o flúor, que é o dipolo negativo, por ser o elemento mais eletronegativo, interage com o hidrogênio, que é o dipolo positivo da outra molécula, tá? É o dipolo de uma molécula com o dipolo de outra molécula, tudo bem? Então, o dipolo, o hidrogênio, que é o dipolo positivo de uma molécula, interage com o flúor, que é o dipolo negativo da outra molécula. E nessas interações, as moléculas vão ficando unidas, tá? Mesma coisa da água, ó. O oxigênio de uma molécula, que é o dipolo negativo, interage com o hidrogênio da outra molécula, que é o dipolo positivo. Na amônia, o nitrogênio de uma molécula, que é o dipolo negativo, por ser o elemento mais eletronegativo, interage com o hidrogênio da outra molécula, que é o elemento menos eletronegativo, portanto, o dipolo positivo. Tudo bem? Essas são as interações de ligações de hidrogênio. E a terceira ligação, então, né? Então, nós temos uma interação química chamada de dipolo induzido, né? Então, são 3 interações intermoleculares: dipolo permanente, ligações de hidrogênio. As duas ocorrem com moléculas polares, porém, a diferença: ligação de hidrogênio é quando eu tenho uma molécula que tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se uma molécula polar não estiver nessa condição, ela tem uma interação de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E para as moléculas apolares, né? Qual que é a interação entre as moléculas? Para as moléculas apolares, eu utilizo o nome de dipolo induzido. O próprio título, ele já meio que explica para a gente. O que seria algo induzido? Né? Não é algo permanente. Ele aparece no sistema, ele é induzido no sistema. E aí você poderia perguntar assim, tá, dipolo induzido é a interação de moléculas apolares, certo? Ó, para molécula apolar. Aí você poderia perguntar, mas ô João, eu entendi, né? Nas de dipolo-dipolo são moléculas polares, são moléculas que possuem dipolos elétricos, negativo e positivo. E aí o dipolo negativo de uma molécula interage com o dipolo positivo da outra molécula. Beleza, elas ficam juntas. Mas uma molécula apolar, ela não forma dipolo elétrico, né? Ela não vai formar dipolo elétrico. Como que uma molécula apolar, ela vai se manter unida, se ela não forma dipolo elétrico? Na verdade, por isso que chama dipolo induzido. Todos nós sabemos, né, que os elétrons, eles estão de que maneira dentro da eletrosfera? Girando, né? Esses elétrons estão girando, tudo bem? E nós sabemos lá da física que quando cargas estão em movimento, uma carga em movimento, ela gera um campo magnético. Ela vai gerar um campo magnético. Portanto, por isso que chama dipolo induzido para as moléculas apolares. O que mantém essas moléculas apolares juntas, na verdade, é um dipolo instantâneo que a gente fala. É um campo magnético muito fraco que foi criado na molécula. E da onde surgiu esse campo magnético? Ele surgiu das nuvens eletrônicas, do movimento dos elétrons na eletrosfera, dos elementos que constituem essa molécula. Como os elétrons estão em movimento, e elétrons têm carga negativa, esse movimento das cargas negativas gera um pequeno campo magnético. É esse pequeno campo magnético que mantém essas moléculas unidas.
Lógico que aí a gente já começa a raciocinar em relação às propriedades de ponto de fusão e ebulição que nós vamos estudar. As moléculas apolares possuem interações moleculares bem mais fracas que as moléculas polares da ligação de dipolo permanente e das ligações de hidrogênio. Por quê? Nas ligações de dipolo permanente e ligações de hidrogênio, o que mantém as moléculas unidas é um dipolo elétrico, né? É uma força intensa. Já uma molécula apolar, ela não tem dipolo elétrico. E o que mantém elas unidas é um pequeno campo magnético formado pela movimentação dos elétrons. Ou seja, essa interação química das moléculas apolares, ela é bem mais fraca do que das moléculas polares. Por isso que nós vamos estudar, né, nos próximos slides, as moléculas apolares têm ponto de fusão e de ebulição muito menor do que as moléculas polares. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, tá? Esses campos magnéticos geram, né? Portanto, esses pequenos campos magnéticos vão gerando, né, pequenos deslocamentos de dipolos ali, e aí é que eu tenho chamado de polo induzido. Ele vai induzir, né, esse campo magnético, de acordo com o movimento dos elétrons de carga negativa, induz um pequeno dipolo que mantém essas moléculas unidas. Porém, essas interações são muito fracas, né? Porque essa junção das moléculas se dá por esse pequeno campo magnético produzido dentro do sistema molecular. Tudo bem? Tranquilo? Aí, né, como eu já falei para vocês, e é importante, né, vocês saberem que as forças intermoleculares, as forças moleculares têm intensidades diferentes. Pessoal, nesse slide eu coloquei a interação das forças intermoleculares que ocorrem nos compostos covalentes. Você poderia estar perguntando assim, mas composto metálico tem força intermolecular? Não, não é molécula. Composto metálico é junção de átomos metálicos. É a própria ligação metálica que mantém os átomos unidos. A mesma coisa dos compostos iônicos. É a própria ligação iônica que mantém a estrutura iônica presa. Já os compostos covalentes, por terem essa diferença de polar e apolar, eles vão ter interações diferentes. Então, se a gente fizer um cronograma total de intensidade de forças, qual é a força mais intensa que a gente tem de todos os compostos, envolvendo metálicos, iônicos e covalentes? Os compostos com maior interação química são os compostos metálicos. Por isso que todo composto metálico tem ponto de fusão e ebulição altíssimo, porque a interação dos compostos metálicos é muito grande, é muito forte, tá? Por causa, lembra lá, dos movimentos de elétrons que mantêm os átomos unidos. Já os compostos iônicos têm ponto de fusão menor do que os compostos metálicos, mas maiores que os compostos covalentes. Porque nos compostos iônicos eu tenho a formação da carga positiva e a formação da carga negativa. A interação dos átomos é intensa. Tudo bem? Portanto, a ligação metálica são as mais fortes, depois vem a ligação iônica e, por último, vem a ligação covalente. E qual é a ordem das ligações covalentes de intensidade? A ligação de hidrogênio das moléculas é mais forte que a de dipolo permanente, que é mais forte que a de dipolo induzido. Então, das ligações covalentes, a interação mais fraca são as moléculas apolares, que apresentam dipolo induzido. Depois, vem as ligações das moléculas polares de dipolo permanente. E a mais forte é a ligação de hidrogênio das moléculas polares. Tudo bem? Tá? E aí, depois, se eu comparar com o composto iônico é mais forte que a ligação de hidrogênio e o composto metálico é mais forte que a ligação iônica, certo?
Essas interações, intensidade de força das interações, ela vai ser muito importante, porque é ela que vai explicar a diferença do ponto de fusão e de ebulição dos compostos. Tudo bem? Então, só para a gente esquematizar, uma molécula que faz ligação covalente, se essa molécula for apolar, ela vai ser interação de dipolo induzido, tá? Esse resuminho é bem importante para vocês, é muito legal. Então, ó, se a molécula, ligação covalente, for uma molécula apolar, sempre dipolo induzido, a interação das moléculas. Por outro lado, se a molécula for polar, duas possibilidades. Se a molécula polar não tiver hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, dipolo permanente. Se a molécula for polar e tiver hidrogênio diretamente ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ela faz ligação de hidrogênio. Tudo bem? Então, esse é o resumo das interações intermoleculares que nós estudamos na aula de hoje. Tá ok? E essas interações em relação ao ponto de ebulição dos compostos, né? Lembra que eu falei para vocês que é muito importante a intensidade dessas forças, a gente saber qual a intensidade das forças intermoleculares, quem é mais forte, quem é mais fraca. Por quê? O que seria o ponto de ebulição? Ponto de ebulição não é a passagem do estado líquido para o estado gasoso? Lembra lá no comecinho, nas primeiras aulas, quando nós estudamos a interação das moléculas no estado sólido, líquido, gasoso? No estado líquido, as moléculas estão mais próximas uma das outras, né? Tendo uma força de atração entre elas. No estado líquido, essas moléculas estão totalmente afastadas, sem interação química entre elas, sem nenhuma atração entre as moléculas, como se cada molécula se comportasse de forma independente. Ou seja, o que seria o ponto de ebulição? Eu sair do estado líquido e passar para o estado gasoso. O que seria a fusão do sólido para o líquido? O que eu estou fazendo, tá? O que eu estou fazendo com relação a essa temperatura de ebulição? Eu estou afastando as moléculas. Então, ou seja, quanto maior a intensidade de força dessas moléculas, mais energia eu tenho que colocar para afastar. Maior vai ser o ponto de ebulição dessas moléculas. Por isso, né, que as forças intermoleculares, quando uma substância passa do estado sólido ou líquido para o estado gasoso, eu tenho o rompimento de ligações intermoleculares. Então, a passagem dos estados sólidos, dos estados físicos, né, eu tenho o rompimento dessas forças intermoleculares. Portanto, o ponto de ebulição depende de dois fatores. O primeiro, do tipo de força intermolecular. E o segundo, do tamanho da molécula. Por quê? Quem predomina é o tipo de força intermolecular. Então, se eu tenho uma molécula de ligação de hidrogênio e uma molécula de dipolo permanente, a ligação de hidrogênio é mais forte que a dipolo permanente. A ligação de hidrogênio, a molécula de ligação de hidrogênio tem ponto de ebulição maior que a de dipolo permanente. A de dipolo permanente é mais forte que a de dipolo induzido. Então, a molécula de dipolo permanente tem ponto de ebulição maior que do dipolo induzido. Mas, e se as moléculas tiverem a mesma intensidade de força? Por exemplo, duas moléculas que fazem ligações de hidrogênio. Tá? Qual fator vai determinar o ponto de ebulição dessa molécula? Galera, não existem moléculas diferentes com o mesmo ponto de ebulição. Eu posso ter pontos de ebulição muito próximos, mas nunca duas moléculas diferentes terão o mesmo ponto de ebulição. Tudo bem? Portanto, tenho duas moléculas com a mesma intensidade, ligação de hidrogênio e ligação de hidrogênio. Qual que é o fator que vai diferenciar o ponto de ebulição? Aí o segundo fator predominante.
o tamanho da molécula. Quanto maior a molécula, mais ligações a serem rompidas. Quanto mais ligações a serem rompidas, mais energia eu tenho que colocar. Logo, maior o ponto de ebulição. Tudo bem? Tá? Portanto, ó, né, um esqueminha aqui só mostrando, né, o que seria o ponto de ebulição. Ó. As moléculas no estado líquido, tá vendo? Há uma interação entre elas. Quando eu passo para o estado gasoso, quando elas viram vapor, não há mais interação. Ó. Elas estão totalmente afastadas, como se elas fossem totalmente independentes. Tá ok? Tudo bem? Então, ó, aqui um gráficozinho explicando, né, ó, para moléculas apolares, né? Todas elas têm a mesma intensidade de força, ó. Moléculas apolares de polo induzido. Por que que o iodo tem um ponto de ebulição maior que o bromo, maior que o Cl2, maior que o F2? Por causa da massa. Quanto maior a massa, mais pesada a molécula para ela se distanciar, né? Para eu separar as ligações. Portanto, ó, moléculas com a mesma intensidade de força, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Tudo bem? Então, moléculas com a mesma força, intensidade de força, nesse caso, ó, todas de polo induzido, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Perfeito? O próximo, ó, moléculas, aqui, ó, moléculas polares. Aí você olha para o gráfico, ó, eu tenho o HF polar, HCl polar, HBr polar, HI polar. Aí eu olho, ó, o HCl tem ponto de ebulição menor que o HBr e o HBr menor que o HI. Por que que eu tenho essa interação? Ó, hidrogênio, moléculas polares, e nesse caso o hidrogênio não está ligado a flúor, nem a oxigênio e nem a nitrogênio. Então, qual que é a intensidade de força dessas moléculas? Dipolo permanente. Todas essas três são de dipolo permanente. Por que que teve essa mudança do ponto de ebulição? A massa. A molécula de HI tem uma massa maior que a de HBr, que tem uma massa maior que o HCl. Então, ó, moléculas com a mesma intensidade de força, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Mas por que que o HF deu esse salto aqui, ó? Ele é a substância com maior ponto de ebulição e, consequentemente, tem a menor massa. Por que que ele está se distorcendo aqui? Porque sempre, em primeiro lugar, antes da massa, né, do tamanho da molécula, eu olho para a interação intermolecular. O HF, ele é uma molécula polar e ele tem o hidrogênio ligado a flúor. Então, ó, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Tudo bem? Ele faz uma ligação de hidrogênio. Certo? Então, ó, o HF é uma molécula que faz ligação de hidrogênio, certo? Tá? Portanto, é a intensidade de força maior, logo, tá? Ele vai ter o maior ponto de ebulição. Se cai um exercício desse, por exemplo, numa prova, e pergunta para você explicar essas diferenças do ponto de ebulição, você vai explicar da seguinte maneira. O HF, ele tem o maior ponto de ebulição porque ele realiza ligações de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio é a ligação com maior intensidade de força das forças intermoleculares. Já o HCl, o HBr e o HI apresentam a mesma interação intermolecular, ligação de dipolo permanente. O que vai ser o fator determinante para a diferença do ponto de ebulição é a massa da molécula. Quanto maior a massa da molécula, maior o ponto de ebulição. Tudo bem? Tá? Mesma questãozinha aqui, tá? Então aqui, ó, um gráfico, né? Com diferentes moléculas, tá? Então aqui, ó, tá? A gente vê, ó, a água em relação ao H2S, H2SE. A água faz ligação de hidrogênio. Olha aqui, ó, água, HF e NH3 são moléculas polares.
assim como as moléculas do seu gráfico, são polares. Só que essas moléculas fazem ligações de hidrogênio, que são interações fortes, enquanto que as outras moléculas de dipolo permanente. E aí, nessas moléculas de dipolo permanente, o que vai diferenciar o ponto de ebulição é a massa delas. Quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Já aqui, né, no grupo 14, ó, que está em roxo, tá? Eu tenho essa ordem crescente, né, de ponto de ebulição, porque todas as moléculas são apolares e o que diferencia o ponto de ebulição é a massa. Quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Tudo bem? Tá? Aqui, então, né, dando explicação, portanto, do gráfico que eu acabei de falar para vocês, e nós terminamos a nossa aula, tá bom? Portanto, pessoal, ó, terminamos a nossa aula de forças intermoleculares, tá? Qualquer dúvida é só perguntar, tudo bem? Qualquer dúvida de teoria e exercício é só entrar em contato e perguntar, que eu estou disposto a resolver e tirar qualquer dúvida de vocês com relação a exercícios e a teoria, tá ok? Então, obrigado pela aula, até a nossa próxima aula. Um abraço e um beijo a todos.